Cumprimento todos na pessoa do presidente, coordenador dos trabalhos, Dr. Marco Túlio Ibrahim, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, Dr. Eduardo e Dr. Paulo Mendes. Não é segredo para ninguém que eu sou chegado no PIS e COFINS. Quem vê minhas palestras sabe que eu gosto, né? E eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com vocês, eu vejo aqui o auditório cheio, isso é muito bom. E aí eu fui receber o convite do Dr. Tiago Conde, que também coordena junto com o professor Lobato. Ô, desembargador, vamos participar do congresso esse ano? Eu falei, vamos sim. Aí eu falei, qual é o tema? Aí, não, só pode escolher o tema que o senhor quiser, né? Mas eu olhei para a cara do Tiago, eu vi que o Tiago estava meio angustiado. Eu olhei para a cara dele, aquele olhinho dele, aqueles 30 segundos de silêncio, né, e tal. Aí eu falei, Tiago, acho que eu não vou falar de PIS e COFINS, não. Eu vi que ele ficou mais feliz. Né? Mas para eu ter certeza, umas 2 horas depois, me chegou o e-mail me dando o tema. E o tema é o seguinte: quais circunstâncias o juiz poderia determinar as medidas coercitivas previstas no artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015, como apreensão de passaporte, carteira de motorista e cartões de crédito no âmbito da execução fiscal. Só o tema já me comeu 5 minutos. Brincadeira, Lobato. Cadê? Está aqui ou já saiu? Mas vamos lá. Antes da gente entrar na questão da apreensão do passaporte em si, algumas considerações têm que ser feitas com relação à interpretação. E aí eu me socorro de Carlos Maximiliano, que ele fala o seguinte, que toda interpretação, ela busca sempre o sentido e o alcance das normas jurídicas. O que eu entendo como sentido e alcance das normas jurídicas? O sentido da norma jurídica, ele está ligado diretamente à finalidade. Qual a finalidade daquela norma? Para que aquela norma veio a integrar o ordenamento jurídico? Isso é importante. Nós não podemos, simplesmente, ao interpretar a norma, fazê-lo de forma apartada, sem ter em mente qual é a finalidade da norma. Dentro de uma linguagem mais acadêmica, de uma linguagem mais técnica, isso, em última análise, seria a interpretação teleológica. Qual é a finalidade da norma? O segundo é o alcance. Qual o alcance da norma? Isso, para mim, fica muito claro que tem a ver com a destinação. Qual é o destinatário daquela norma? Quem vai sofrer os influxos daquela norma? Para quem aquela norma está sendo direcionada? Porque, senão, ela perde o quê? Perde o seu contexto. E não podemos perder o contexto. Qual molde, qual moldura fática daquela norma? Então, isso é necessário para qualquer tipo de interpretação. Porque, quando eu recebi o tema, apreensão de cartão de crédito, passaporte, CNH, a primeira coisa que me vem à cabeça é a seguinte: isso é um absurdo. Todo mundo acha que pensa isso, né? Se perguntássemos a alguém sem muito conhecimento do direito, é possível a apreensão de um passaporte, de uma carteira nacional de habilitação e de cartão de crédito, chegar ali no ponto de ônibus, hein? Também em Minas Gerais, eu vou tentar ver se eu consigo fazer um sotaque mais ou menos parecido. A pessoa ia falar mais assim, uai, senhor, esse tem de apreensão de cartão de crédito, CNH, tá ruim, né? Não afronta o direito de ir e vir? Afronta. Afronta, e segundo a desembargadora Maria do Carmo, acabei de afrontar os mineiros. É porque eu não sou bom, né? Mas hoje eu não vou falar em matéria constitucional, não, porque o tema é 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. Então, vou tentar fazer um raciocínio, uma interpretação, levando em consideração o sentido e o alcance da norma, e essa norma é o artigo 139, inciso 4 do CPC, à luz dos dispositivos infraconstitucionais.
quando o ABADT homenagear o STF, a gente fala sobre o direito de ir e vir e os demais princípios constitucionais. Hoje não. Então, vamos lá. Já sabemos, então, que qualquer interpretação ela tem que ser feita levando em consideração o sentido e o alcance da norma. E mais. E na aplicação do direito? Na aplicação do direito, a gente também não pode aplicar o direito de forma aleatória. E, mais uma vez, Carlos Maximiliano nos dá a direção. Aspas. Verificado o fato e todas as circunstâncias respectivas, indaga-se a que tipo jurídico pertence. Mais de um preceito parece adaptável à hipótese em apreço, entre as regras que se confundem ou colidem, ao menos na aparência de exclusão, em exclusão se chegará com maior cuidado à verdade aplicável, apropriada, preferível às demais. Fecho aspas. O que significa isso? Contexto puro e simples. Contexto puro e simples. O que acontece na interpretação é justamente isso. Ela vai se retroalimentando dentro de uma moldura, e você não tem como fugir dessa moldura, porque senão você acaba fazendo o quê? Você acaba rompendo todo o sistema. E eu falo da segunda possibilidade de interpretação, que é a interpretação sistemática, que você não pode simplesmente analisar uma norma de forma apartada das demais. Não há essa possibilidade, senão nós não teríamos o que Bobbio chama de ordenamento jurídico. Então, é impossível, à luz de um único dispositivo, chegar à melhor conclusão naquele momento. Nos termos de Maximiliano, seria: não dá para afunilar. Para você poder afunilar e exercitar esse princípio que ele fala de exclusão das demais normas, por óbvio, você precisa de mais normas. E isso é interpretação sistemática. Feitas essas considerações, vamos, então, ao artigo 139, inciso 4 do CPC, buscando o quê? Sentido e alcance dentro de um contexto para chegar à melhor norma possível de ser interpretada naquele caso. Então, vamos lá. Senhores e senhoras, o artigo 139, inciso 4 do CPC, ele está dentro de um contexto exatamente no título 4, que tem a seguinte redação: dos juízes e dos auxiliares de justiça. E trata, no capítulo 1, dos poderes, dos deveres e responsabilidades do juiz. E no inciso 4, ele traz diversas incumbências. Quem tem incumbência para dirigir o processo? São as partes? Não. O código é claro. Quem tem a incumbência de dirigir os processos é o juiz. Então, aqui, eu já tenho um dado importante. O destinatário da norma do inciso 4, ela fala o seguinte: caberá ao juiz, como incumbência, inciso 4, determinar todas as medidas, e aí ele elenca 4 hipóteses. Indutivas, e aqui eu faço uma breve consideração. Eu não consigo ver uma medida indutiva. Uma medida judicial indutiva eu não consigo. Por quê? Porque, pelo conceito de indução, indução é sempre um processo, um raciocínio para se chegar a uma determinada, não é nem um resultado, mas um determinado indício. Juiz não determina por indício. Eu não consigo entender aqui essa primeira medida. Segundo, as medidas coercitivas. Terceiro, as medidas mandamentais ou subrogatórias. E vejam aqui outro dado importante: necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, vejam que o título aqui são os deveres e responsabilidades do juiz, que pode lançar mão de 4 medidas para quê? Para
assegurar o cumprimento de uma ordem judicial. O que essa norma me traz como alcance? Primeiro, destinatário da norma vai ser sempre o juiz, nunca a parte. Pelo que existe aqui, pela norma do artigo 139, inciso 4, não há possibilidade de um destinatário diferente a não ser do magistrado, porque é ele que conduz o processo. E a gente está aqui, como eu falei, no título 4, que fala sobre dos juízes auxiliares de justiça. Segundo, essas quatro hipóteses que o juiz, como destinatário da norma, pode lançar a mão, só pode se lançar a mão para uma única hipótese. Eu já lhe disse, assegurar as medidas, as ordens judiciais, melhor dizendo. O que isso me faz pensar? Que o artigo 139, inciso 4, ele necessita obrigatoriamente da existência de uma ordem judicial anterior. Vejam como isso é importante. O artigo 139, inciso 4, ele não vai determinar, por si só, qualquer outro tipo de medida coercitiva se não for para assegurar uma ordem judicial anterior. Ou seja, ele é um instrumento voltado para o magistrado para que se possa, então, dar o quê? Eficácia e efetividade a uma ordem judicial anterior. Dentro de uma interpretação sistemática, qual seria a finalidade de qualquer processo de execução? Nós já estudamos isso. A finalidade de um processo de execução é sempre a satisfação do crédito tributário. Isso é básico. E como é que se satisfaz um crédito tributário? Pelo pagamento, pela compensação e demais hipóteses. O que ocorre? Eu posso, na verdade, nós temos na Lei 6.830, diferente do que ocorre nas execuções do processo civil, a desembargadora Irma do Carmo vai falar muito melhor e mais sobre isso, não? Nós temos a possibilidade de penhora e de arresto, mas os dois são formas de garantia do juízo. Não se fala ainda em satisfação de crédito. Por quê? Porque, via de regra, não vou entrar na palestra da desembargadora, mas, via de regra, nos casos de execuções fiscais, nós necessitamos de quê? De garantia do juízo para poder oferecer os embargos de execução. Não vamos esquecer, então, o seguinte: finalidade da norma, aqui no caso, a finalidade tem que ser a do processo de execução. Eu não consigo entender a finalidade do artigo 139, inciso 4, para fins de bloqueio de cartão de crédito, CNH e passaporte, não seja, tomando em consideração, a satisfação do crédito tributário. E aí eu peço licença para ler o artigo 10 da Lei de Execuções Fiscais. Acho que vai dar tempo. Diz o seguinte: não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Numa interpretação gramatical apartada, pode-se chegar a uma conclusão, no meu entendimento equivocada, de que esse artigo 10 serve de fundamento bastante suficiente para que se possa, então, bloquear, reter passaporte, CNH e cartão de crédito. Mas não é assim. Não esqueçamos que a finalidade de qualquer execução fiscal, qual é? A satisfação do crédito tributário. Então, essa penhora, e no caso da execução, o arresto, eles só vão poder recair em bens que tenham por finalidade a satisfação do crédito tributário. E aí vamos ver
em cada uma dessas hipóteses se há essa possibilidade. Vamos lá. Passaporte. Esse, para mim, é o melhor de todos. O conceito de passaporte é um conceito normativo, ele está previsto no artigo 2º do anexo ao decreto 1983 e com suas alterações. E aqui eu vou ler o artigo 2º só na parte que interessa. Diz o seguinte, a norma: passaporte é documento de identificação de propriedade da União. E, olha só, gente, de propriedade da União. Então, em tese, não haveria nem a possibilidade de bloqueio, porque eu só posso bloquear dentro das duas hipóteses, penhora e arresto. Então, no caso, quando eu dou uma determinação judicial bloqueando o passaporte, via de regra, para efeitos do artigo 139, inciso 4, eu estou praticando um ato de penhora. Ah, mas não tem... É penhora. Só tem essas duas hipóteses. Então, para fins de satisfação de crédito tributário, eu só posso lançar a mão dessas duas hipóteses. Penhora e arresto. E ele segue. Exigível de todos que pretendem realizar viagens internacionais. Ou seja, eu pergunto, o passaporte como documento de propriedade da União tem por finalidade, ou pode vir a ter por finalidade, a satisfação de um crédito tributário? Não. É impossível. É impossível. Vamos seguir. E aqui, no caso do passaporte, existe ainda uma dificuldade, para mim, intransponível, que o bem que se pretende bloquear é de propriedade da União. Nem do devedor é. Vamos seguir. Carteira Nacional de Habilitação. Tem sua previsão normativa também em lei. Artigo 159, caput seu parágrafo 1º da Lei 9.503 de 97, desculpe, o famigerado CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único, de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Parágrafo 1º. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. Faço a mesma pergunta. Bloqueio de CNH é meio hábil para satisfação de crédito tributário? Não. Como a norma fala que a CNH equivale a um documento de identidade, em última análise, o que se está bloqueando é a carteira de identidade do devedor. Eu fico perguntando, para fins de satisfação de crédito tributário, há essa possibilidade? Todos hão de concordar que não. Terceiro, cartões de crédito. Esse é o pior, né? Esse é o pior. Aliás, depende, né? Talvez os maridos fiquem um pouco felizes, né, no devedor. Uma devedora, né, com sua esposa, tiver retenção, talvez ele mesmo bloqueie os cartões, né? Nenhuma piada sexista aqui, viu, desembargadora? Não é isso. Cartão de crédito. O que é um cartão de crédito? Cartão de crédito é crédito. O devedor possui direito a um crédito quando se utiliza o cartão de crédito? Não. O cartão de crédito é um meio de pagamento. É uma quantia ou um determinado valor, onde a administradora do cartão antecipa o pagamento e, por isso, cobra um spread, uma taxa, o que quer que seja. Nesse caso, o devedor não tem sequer um crédito. Não tem como. E aí eu pergunto mais uma vez,
as senhoras e os senhores, bloqueio de cartão de crédito é meio hábil para satisfação de crédito tributário? Também não. Então, à luz do artigo 139, inciso 4 do CPC, que fala que o juiz destinatário da norma, fala que o juiz pode utilizar de medidas coercitivas para o quê? Para assegurar uma ordem judicial. Essa ordem judicial a que se refere é aquela ordem anterior, dada na citação, ou então na penhora, que tem por finalidade, eu falei umas 200 vezes aqui, satisfação de crédito tributário. Então, em nenhuma dessas três hipóteses, aqui eu faço um parêntese, e é muito importante, isso à luz do artigo 139, inciso 4 do CPC, não há possibilidade de se bloquear, suspender os efeitos, qualquer nome em juiz que se faça, desses três documentos. Porque, simplesmente, nenhum dos três atendem à finalidade da norma. A finalidade da norma não é essa. Dentro da moldura jurídico-positiva, não há essa possibilidade. Agora, há possibilidade de bloqueio? Há. Há. Mas não pela norma do 139, inciso 4. A possibilidade de bloqueio ou de indisponibilidade do passaporte, da CNH e do cartão de crédito tem uma outra peculiaridade aqui, já terminando, presidente, que é a seguinte: quando a Fazenda inscreve no CADIM, automaticamente você não consegue mais usar o cartão de crédito porque você está com seu nome negativado. Então, os efeitos de uma suspensão do cartão de crédito para devedor não me parece que sejam os mais claros. Mas o cartão de crédito, em menor extensão, podem, sim, ser objeto de bloqueio ou de suspensão, mas não pelo artigo 139, inciso 4. Esse, é claro, é uma norma que foi feita como destinatário o magistrado para assegurar uma determinação judicial, uma ordem judicial anterior, e essa, no caso das execuções, é uma ordem de penhora, que essa, sim, tem como finalidade a satisfação do crédito tributário. Mas, como poder geral de cautela, não existe nenhum óbice a que se faça esse tipo de bloqueio. Mas aí não é para satisfação do crédito tributário, em última análise. É para evitar que o devedor não cumpra, ou melhor dizendo, obste, de alguma forma, a possibilidade de satisfação do crédito tributário. Exemplo que vem à cabeça, e realmente eu só tenho um. Sai do país, ou existem indícios de que ele por algum motivo, está com ideia de... No caso, o passaporte, né, que ele vai sair do país e vai deixar o crédito tributário, alguma coisa assim, mas como poder geral de cautela. E, mesmo assim, de forma questionável. Eu vou ser bastante sincero, eu ainda não me debrucei totalmente com relação à matéria. Agora, eu tenho certeza que, pelo artigo 139, inciso 4, não é possível. Não é possível, porque, na verdade, não atende à finalidade da norma. E nós não podemos nunca nos distanciarmos da finalidade da norma. Então, não adianta pegar aquele artigo 139 e utilizá-lo como um instrumento bastante suficiente para poder penhorar qualquer coisa, certo? Essa penhora, ou essa indisponibilidade desses três documentos que eu trouxe aqui, que são bens, da forma como ela é feita pelo artigo 139, inciso 4, eu vejo como uma medida não coercitiva, e sim punitiva. E aí eu vou ter que me socorrer mesmo do STF, que fala que não existe as sanções punitivas nesse caso, determinadas sanções políticas, né? Elas se enquadrariam um pouco nas sanções políticas, mas não de todo.
Resumindo, primeiro, não nos distanciaremos nunca das interpretações, e para interpretar, não se esqueçam nunca de colocar sempre alcance e sentido da norma, dentro de uma moldura que é o contexto. Senão, tudo vale, e a gente, então, não tem o quê? Segurança jurídica. A segurança jurídica não é só você respeitar as decisões. A segurança jurídica é contextualizar e interpretar a norma dentro de uma teoria. Que, no caso aqui, é a teoria da hermenêutica, né, de Gadamer, que é a que eu utilizo, eu acho que todos da academia utilizam mais ela. Eu agradeço muito a todos aqui que ficaram com fome até essa hora, e vão ficar mais um pouquinho. Muito obrigado e até a próxima.